Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 7 de João, este canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. Estamos aqui desde Gênesis e hoje estamos quase finalizando aí, faltando um pouco mais de 10 capítulos, né? Pra gente finalizar os 4 evangelhos. E aí a gente passa para as cartas, né, para Atos primeiramente, depois para as cartas, enfim. Muita coisa boa ainda para ver, mas muita coisa ainda a aprender. E hoje a gente vai talvez tratar um pouco aqui sobre essa importância de conhecer as escrituras sagradas, né? E é isso. Porque naquela época ficava aquela confusão, gente, de onde o Messias vem? E as pessoas ali ouvindo o próprio Messias falar e não reconheceram, ou reconheceram, mas ficaram em dúvida em seu coração. Então, quando a gente lê, a gente vai crescendo nesse entendimento para a gente não ser levado aí por todo tipo de, né, como é que se diz? Como é que a palavra diz, gente? Todo tipo de doutrina, né? Então é isso. Então vamos começar orando. Segundou, tenha uma boa semana, que sua semana seja abençoada e além de abençoada, seja cheia da presença de Deus, cheia da comunhão com Cristo, cheia do direcionamento, de discernimento, que os teus olhos vejam aquilo que o Senhor tem aí aberto as portas para você, né? Veja aquilo que o Senhor te revelar, o que está em oculto, em nome de Jesus, que você tenha essa autorização aí de prosperar, de abençoar vidas, né? Em nome de Jesus. Amém, Deus? Obrigada pelo dia de hoje, quando colocamos diante de Ti, consagramos a Ti a nossa semana, Te pedimos bem sobre ela, Jesus. Em nome de Jesus, não queremos fazer nada, começar nenhum só dia sem o Senhor, sem clamar a Tua presença. Em nome de Jesus, sem Te convidar para estar conosco, seja no trânsito, seja nos nossos afazeres diários, seja no trabalho, Deus, nas conversas que iremos ter, nas decisões que iremos fazer. Em nome de Jesus, em todas as coisas, nós te convidamos e dizemos: ser bem-vindo, Espírito Santo de Deus, nos conduza, nos oriente, não nos deixa pecar contra ti, em nome de Jesus, nos sustenta, nos mantém debaixo da tua santa e poderosa presença e daquilo que é a tua palavra. Em nome de Jesus, colocamos diante de ti o capítulo 7 de João, te pedimos entendimento e graça para entendermos e vivermos ele. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Vamos lá. Então, vai dizer no capítulo 7. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Ele respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Depois que os seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde é que está aquele homem? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: ele é bom. Não, não. Ele engana o povo, afirmavam outros, mas ninguém falava abertamente sobre ele porque todos tinham medo dos líderes judeus. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus.
que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem de Deus ou se fala em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado, mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. Foi Moisés quem deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês estão querendo me matar? A multidão respondeu: Você está dominado por um demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Então Jesus disse: Eu fiz um milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Vocês circuncidam o menino até no sábado, porque Moisés mandou fazer isso. Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circuncidam um menino mesmo no sábado. Então, por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: Não é este o homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é, e nós sabemos de onde este homem vem. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: Será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho dele e fui mandado por ele. Então, quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam: Quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem tem feito? Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus e por isso eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. Jesus disse: Eu vou ficar com vocês só mais um pouco e depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. Então os líderes judeus começaram a comentar: Para onde será que ele vai que não o poderemos achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Será que vai ensinar os não-judeus? O que será que ele quis dizer quando afirmou: Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou? O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de águas vivas vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: De fato, este homem é profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: Mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus e eles perguntaram: Por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: Nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram aos guardas: Será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: De acordo com a nossa lei, não podemos condenar o homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as Escrituras Sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Ponto. Então, é aqui que eu vou me prender, porque é muita coisa para falar. Talvez eu fale algo no Instagram depois. Mas aqui com a gente eu quero me prender nessa última parte que vai falar ali sobre de onde o profeta, o Messias, deveria vir. Porque o capítulo todo vai falar a respeito dessa,
eles estavam ouvindo, né? Vai começar, deixa eu tentar começar então. Vai começar com os irmãos dele dizendo: "Ah, você não é o Bambambam?" Eles não criam nele. Os irmãos de Jesus eram os mais céticos em relação a ele. Provavelmente devia ter inveja, devia ter ciúme, devia ter aquela coisa toda, né, gente? Não sei, não fala. Mas aqui a gente consegue ver uma pitadinha de, né, ironia, sarcasmo. Vai falar: uai, mas se você quer mostrar as coisas boas que você faz, você tem que ir. Vai lá agora para a Judéia, aproveita que tá todo mundo reunido e se revela, né? Mostra ali quem você é, o tanto de sinal, maravilha que você faz, olha só. E aí Jesus vira e ele fala: não, eu não vou. Vai vocês, porque toda hora é hora para vocês, vocês podem aparecer onde quiserem, vocês podem falar o que quiserem, mas de mim, as pessoas estão procurando me matar, né? As pessoas estão me procurando porque eu falo para elas o que corta na carne delas, né? O que não é agradável. Mas vocês não, vocês vão lá, sabe? Vocês falam o que elas gostam de ouvir, vocês são amados por todos, vocês são aceitos. E eu não tô aqui em busca disso, eu tô aqui na intenção de fazer o que eu vim fazer, do que eu vim cumprir. Beleza, então vai dizer que os irmãos de Jesus vão para a Judéia, para a festa das barracas que estava acontecendo. E aí lá pelo meio da festa, Jesus então resolve aparecer. Se eu não me engano, essa festa durava uma semana, por aí. Era um tempo longo. E era feriado e todo mundo ia para essa festa. A gente vê isso em Levítico, Números, por aí. Não lembro exatamente. Por isso que é importante ler a Bíblia toda, amar as Escrituras Sagradas, conhecê-la. Ah, mas para que isso é importante para mim? E daí? Porque tem coisa na Bíblia que a gente vai entender a partir do Antigo Testamento e tem coisa na Bíblia que a gente... Gente, se você quer entender, quer conhecer a Bíblia, você vai precisar conhecer a história dela, conhecer ela de maneira completa. Quando você lê uma coisa dessa, você vai entender, você vai lembrar, você vai saber o que acontecia nessa festa, por que ela foi instituída, por que ela era uma festa religiosa, por que os judeus são o que são, Israel é o que acontecia na Judéia, o que é Jerusalém, o que é Judeia. Ah, mas para que sentido isso vai fazer para mim? Gente, isso é importante para nós cristãos. Isso é importante, acredite. Bom, então vai dizer que Jesus, então, lá pelo meio da festa, ele subiu e aí ele foi direto para a sinagoga para ficar ali ensinando. Sinagoga ou templo, não lembro exatamente. Mas, e diz que algumas pessoas estavam ali. Uma das coisas que eu sempre comento e que eu sempre gosto de comentar, que eu sempre comento e que eu sempre gosto de enfatizar, de trazer de novo, é que eu vi uma vez uma pessoa falando naquele filme From the River to the Sea, que é aquele, né, que fala ali sobre o último ataque, enfim, de Israel, que logo no início do filme tem uma pessoa falando assim, eu já até postei no meu Instagram, vocês no Oriente, no Ocidente, vocês falam de carnaval, bebida, festa, balé, macarrão, espaguete, Nós aqui, nós vivemos e respiramos sobre as coisas religiosas, né? Sobre tudo que é sobre relacionado a Deus, a Messias, a isso, aquilo. Então a gente tá sempre atento, tá sempre se cercando, tá sempre na igreja, na sinagoga, lendo as escrituras, fazendo isso, fazendo aquilo. Então é bom a gente sempre destacar isso, porque aqui a gente tá preocupado às vezes em viver a vida. Mas lá não. Lá então tava nesse período de festa das barracas e eles, né, a despeito de ter ali comunhão, festa, comida e isso e aquilo, eles também estavam, né, que nem a nossa festa da Páscoa, que é mais, apesar de que tá perdendo esse sentido, né, festa de Natal, tudo isso tá perdendo sentido. Ah, por quê? Porque não foi nessa data que Jesus nasceu, não foi nessa data que Jesus morreu. Ah, pelo amor de Deus, é a data que a gente precisa comemorar, precisa relembrar, precisa memorar, precisa trazer isso com mais força, com mais potência.
Porque senão a gente vai perder, vai ficar coelhinho da Páscoa, Papai Noel, e a gente não vai ter festa religiosa, a gente não vai mais ter tempo. Se a gente não for pra igreja no domingo, a gente tem que viver Deus a semana inteira, mas tipo, pelo menos no domingo vai pra igreja, cara, pelo amor de Deus. Enfim, meu tempo se esgotou e eu nem consegui falar da próxima parte, né? Vou tentar falar no Instagram, tá bom? Deus abençoe, boa semana pra vocês. Vamos viver, respirar Cristo, né? Não porque, enfim, porque Cristo tá querendo que a gente introduza Ele em todas as coisas que nós fizermos, que nós vivermos no nosso trabalho. Por que isso é importante pra mim? Eu não sei pra você, mas pra mim é importante, tá? Tchau, tchau.